Consequências. Nazarick. Neia atravessou o portal, seu rosto era uma máscara de determinação, e seu corpo era ereto e orgulhoso como o de uma guerreira veterana, oradora, líder, destruidora de muralhas e comandante de exércitos. Por dentro, entretanto, ela sentiu uma vibração no estômago. Ela se lembrou do teste, quando Demiurgo a informou que seu senhor ordenou que ela acabasse com sua vida, e então ele lhe entregou uma arma para usar para esse fim, o que apenas frustraria suas tentativas. Ela pensou na futilidade com que tentou se esfaquear, se cortar, apenas para descobrir que a arma era inútil, pois não obedeceria à sua vontade. Fora um derradeiro teste de lealdade, do tipo que só um servo pessoal do Ser Supremo poderia criar, garantindo a lealdade sem destruir o corpo dos leais. Isso fez dela a única humana pura que ela conhecia que foi completamente aceita como bem-vinda, em Nazarick. Enquanto ela caminhava pelo chão, seus passos ecoavam por uma câmara silenciosa. Poucos guardiões estavam presentes hoje, Demiurgo e Albedo estavam no topo dos degraus do trono, flanqueando o rei feiticeiro. Cocytus ficou de lado, não muito longe de onde ela estaria, e Vanessa observou com curiosidade de uma parede distante. Ele vai tirar minha cabeça ou ela vai me levar embora? Neia se perguntou em particular. Isso a lembrou da primeira vez que encontrou o rei feiticeiro, quando ela se ajoelhou e se arriscou, oferecendo sua cabeça para pagar o preço de ofendê-lo, se fosse necessário. Mesmo assim ele tinha sido mais gentil com ela do que Remédios Custódio. Agora, ela se perguntou se Cocytus estava parado lá para cumprir a oferta que ela fez no que parecia ter sido há muito tempo. Se fosse para ser, então seria. Ela decidiu não se desonrar diante de seu mestre implorando, ou colocando a culpa na rainha, ou na rosa azul. O eco de seus passos cessou, e ela se ajoelhou, baixando o olhar respeitosamente enquanto tirava a viseira, e aguardava. Meu rei, Neia Baraja se reporta a você conforme ordenado. Ela disse, e enquanto sua voz ecoava pela câmara, um olhar passou entre os dois que Neia captou apenas um vislumbre tenso pelo canto dos olhos. Levante a cabeça, paladina negra. Ainz disse, e Neia olhou para cima. O olhar passou novamente entre os dois guardiões, e ela não poderia confundir desta vez. Eu gostaria de ouvir com suas próprias palavras o que aconteceu na reunião. Ainz disse da maneira direta que ela esperava do Deus dos deuses, e do Rei dos reis. Como desejar, Sua Majestade. Neia disse, e então transmitiu o relato com sinceridade até o último detalhe. Então, quem foi o culpado pela lesão da rainha Calca? Ainz perguntou com uma pitada de curiosidade. Na sua opinião honesta, fale livremente. Fui eu, meu senhor. Neia respondeu. Como chefe da segurança, fiz o plano, selecionei os guardas, avaliei as ameaças, aprovei o equipamento, e deixei o pacote se aproximar independentemente dos meus instintos. Permiti que a rainha ditasse a sua própria segurança, e foi por causa desse erro que ela foi ferida, e quase morta. Então, Ainz disse, juntando seus dedos ossudos em forma de campanário na frente dele. Você assume total responsabilidade por sua falha em proteger completamente seu protegido? Você reconhece onde errou? Ele perguntou. Sim. Estou preparada para oferecer minha cabeça para espiar-o. Seu olhar disparou para Cocytus ao lado dela, e depois para Erínia que esperava contra a parede. O que for necessário. Falhar em suas instruções não pode ser desculpado. Ela manteve a voz orgulhosa e enérgica, determinada a não demonstrar a dor em seu coração. Diga-me, Neia, o que teria acontecido se a rainha Calca tivesse sido morta? Ele perguntou. Ela mordeu o lábio, e sua mente disparou. Não haveria nenhuma Calca a quem ser leal, e a justificativa para a presença do reino feiticeiro teria sido praticamente apagada. O rei usurpador poderia ter se voltado contra Remédios, e esmagado-a como uma assassina, e assim conquistado muitos dos Calcan legalistas. A oferta dela de seu reino como uma província para você seria nula, e sem efeito. É possível que você tivesse retirado suas forças quando o usurpador do sul lhe oferecesse termos favoráveis, o suficiente para que você tivesse que aceitá-los para evitar parecer apenas mais um conquistador. Neia disse rapidamente, dando o resumo mais rápido que pôde imaginar. Isso é tudo? Ele perguntou pacientemente, atraindo olhares de Demiurgo e Albedo enquanto realizava a postura de compreensão profunda número 3. Isso é tudo que este servo pode pensar no momento, senhor.
Ela disse, seu rosto ficou vermelho de vergonha por não poder ver os assuntos tão profundamente quanto ele. Bom o suficiente, então você está ciente do significado da quase perda. Ele afirmou, e ela assentiu silenciosamente. O que você aprendeu com a experiência? O que deveria ter feito de diferente? Ele perguntou. Eu não deveria ter deixado minha carga chegar a uma distância de ataque que não pudesse ser interceptada. Eu não deveria ter permitido que meu VIP, mesmo de posição superior, ditasse sua própria segurança, e deveria ter dado maior status de ameaça a um poderoso indivíduo, independentemente da probabilidade percebida de sua ação. Ela disse em rápida sucessão. O que você fez certo? Ele perguntou. Tínhamos segurança secreta disponível, proteção de força adequada de uma equipe de aventureiros de ponta, poções de cura disponíveis para garantir sua restauração imediata, montarias para fuga rápida, sigilo adequado para segurança adicional, e uma rota pré-planejada que nos levou a um local seguro. Ela disse a verdade. Então, para resumir, você atrasou um exército de muitos milhares por mais meio-dia, protegeu sua protegida quando ela foi ferida cobrindo-a com seu próprio corpo, usou suas medidas preparadas para garantir sua sobrevivência, e todos escaparam com suas próprias vidas, enquanto matavam dois membros de uma das escrituras mais poderosas da teocracia. Não é uma vitória perfeita, mas está dentro das expectativas, e mais importante, você aprendeu com seus erros. Ains disse, apontando para Neia para enfatizar o significado de suas palavras. Perdoe-me, Senhor, eu nunca sonharia em contradizê-lo, mas... Ela começou. Você vai fazer isso de qualquer maneira? Ele perguntou, um tanto confuso. Demiurgo e Albedo não pareciam nada satisfeitos com isso. Não, Senhor. É só que pensei que seria punida por isso, não devo perder a cabeça pelo que quase lhe custou, não devo ser. Ela não está aqui para me levar para... Ela fez uma pausa, e mal conseguiu pronunciar o eufemismo. Fazer música? A boca de Neia estava parcialmente aberta, e seus olhos estavam arregalados, e incertos. A desaprovação dos dois guardiões desapareceu quando eles entenderam o significado da pergunta dela. Eles se lembravam muito bem da indiscrição de Sebas, da batalha perdida de Cocytus, do controle mental de Chautiar, cada vez que aquele que falhou, esperava sofrer ou perecer, e considerou certo fazê-lo. Não, Ains disse categoricamente. Seu sucesso não foi total, mas você cumpriu seu dever, e sua protegida está viva. Além disso, as vantagens superam os pequenos danos. Além disso, você aprendeu com o que deu errado para não repetir seus erros no futuro. Ele disse, quase elogiando-a. A derrota. Disse Ains. É a mãe da vitória. Com as coisas que dão errado, você pode aprender, crescer, e fazer melhor da próxima vez. Você teve um desempenho satisfatório. Como diz Sua Majestade, assim deve ser. Ela disse, baixando o olhar novamente. No entanto, perdoe uma pergunta deste humilde servo, mas se meu senhor já sabia de tudo isso, por que você me convocou? Devo ser simplesmente substituída? Ela perguntou, com um tremor na voz. Não, eu queria saber o que você aprendeu, mas também queria saber como você se saiu depois de uma ação tão extenuante. Você enfrentou perigos terríveis, tirou inúmeras vidas a meu serviço, e agora foi forçada a enfrentar sua torturadora, enquanto sendo proibida de derrubá-la, sob uma bandeira de trégua. Então me diga, Neia, você está bem? Ele perguntou preocupado. Majestade. Ela sussurrou suavemente, perdida com a profundidade da preocupação dele por ela. Estou pronta para lutar, para derrubar seus inimigos. Minha determinação é mais forte do que a da Mantite, e tudo o que sou está pronto para ser reduzido a pó para servi-lo bem. Ela disse com um sorriso alegre que só poderia vir de servir a um governante absoluto. Disso não tenho dúvidas. Ains disse pensativamente. No entanto, há uma coisa única em você que atraiu o interesse dos meus guardiões. Meu senhor? Neia perguntou incrédula. Demiurgo. Ains gesticulou para ele. Eu permito que você explique. Como desejar, Lord Ains. Demiurgo disse com um sorriso. Papa Neia, desde o início de seu serviço devotado ao Nosso Senhor, seu verdadeiro serviço, após sua morte no muro há alguns anos, você desenvolveu uma espécie de classe. Ele disse. Uma classe? Ela perguntou, agora completamente perdida. Sim, no começo não pensei muito nisso, apesar de sua relativa raridade. Veja bem,
sua voz alcança as pessoas, e é mais do que simplesmente falar em público, uma habilidade como qualquer outra, mas sim algo que vem crescendo na capacidade de persuadir, de atrair ouvidos para você, de fazer as pessoas acreditarem em você. Você já está ciente de alguns aspectos disso, não é? Ele perguntou sério enquanto descia os degraus, parando a um passo da base, na frente dela. Sim, Lord Demiurgo. Eu usei acidentalmente algumas vezes, não entendo completamente o que está acontecendo. Ela disse, com um pequeno tremor de ansiedade em sua voz que não estava presente quando ela esperava morrer. Vanisa, faça. Demiurgo disse, e a fúria se aproximou. Neia olhou além de Demiurgo, até o rei feiticeiro, ele assentiu calmamente, e ela relaxou seu corpo para o que quer que fosse acontecer. Vanisa, em um pequeno ato de bondade, Neia Supus, assumiu a forma de um humano, e se ajoelhou ao nível de Neia, oferecendo mais alguma garantia física de que nada de ruim iria acontecer. Ela gentilmente tocou a bochecha de Neia, e virou o rosto para encontrar os olhos cinzentos e tempestuosos da mulher loira. Ela olhou nos olhos rodopiantes de Neia Baraja, e manteve seu olhar por um longo tempo, até que finalmente o quebrou. Ela olhou para Demiurgo, e balançou a cabeça, então ela se levantou, e deu um passo para trás, dando um sorriso doce e tranquilizador para a papa. Senhor Demiurgo? Neia perguntou curiosamente. Esse foi nosso primeiro experimento. Não é segredo que você matou muitas pessoas, e também não é segredo que você nutre emoções profundas em relação aos elfos e outros assuntos. Como Vanisa é uma Erínia, ela pode detectar culpa. Ela esperava determinar se essas coisas que a incomodaram são uma causa direta das mudanças que ocorreram em suas capacidades gerais. Ele explicou. Eu não entendo. Neia disse sem rodeios. Nem nós, esse é o ponto da experimentação. Ele disse com um sorriso irônico e diabólico que arrancou uma risada de Vanisa. Mestre? Neia perguntou, incapaz de aceitar que pudesse haver algo que ele não sabia. Nós sabemos o que você é, na maior parte, mas você desenvolveu algo único sobre si mesma que é uma mistura, um híbrido, se preferir. Sua capacidade de impor medo e terror é semelhante à de um usuário de magia da morte, mas você também é uma paladina, que normalmente é limitada à magia sagrada, que vimos que você também pode usar. Nunca houve nada parecido com você que eu já vi, portanto é improvável que tenha havido alguém como você. Ainz explicou, como se fosse para uma criança. Se aquilo que o criou pudesse ser devidamente compreendido, você poderia ser a base para um exército de paladinos da morte que praticam magia sagrada da morte. Ou morte sagrada, os guardiões ainda estão discutindo sobre como chamá-la. Ainz disse com um movimento de seus orbes vermelhos, como um pai por causa de crianças brigando. Você jurou servir ao nosso Senhor, se precisarmos despedaçar seu corpo para encontrar o segredo dentro de você, a fim de entregá-lo a ele. Albedo perguntou. Então me destrua aqui, e agora? Neia disse sem vacilar. Você ajudará Lord Demiurgo em seus experimentos assim que ele a convocar. Albedo disse com uma voz autoritária. Quando o portal for aberto, eu irei. Garantirei que meus assuntos finais estejam em ordem em todos os momentos, para que eu possa desistir de minha vida sob comando. Neia respondeu com orgulho. Tome cuidado para não abrir mão de sua vida levianamente, Neia Baraja. O rei feiticeiro disse gentilmente. Ela sentiu seu coração praticamente explodir com a gentileza dele, isso a lembrou de quando ela foi até a parede, e ele parecia dizer, volte em segurança, era como se ele fosse um pai ou avô enviando-a para o mundo, esperando que ela voltasse para casa novamente. O terror que os outros sentiam na presença dele parecia-lhe um abraço caloroso. Vou guardar as palavras de Vossa Majestade em meu coração, com a mesma força com que guardo o próprio pensamento de Vossa Majestade. Ela disse com um ligeiro levantar dos lábios, seu controle escorregando o suficiente para deixar um sorriso aparecer. Agora, você deve retornar para Prarte, presumo. Ele disse. Você está prestes a enfrentar um cerco, e sei que tem muito a fazer. Mas, ao voltar por aquele portal, saiba disso. Ele disse, e ela ouviu atentamente. Não permitirei que uma única morte seja em vão. E aqui neste cadinho da necessidade, todas as distinções, todas as linhas raciais, todas as crenças que não preservam a identidade de alguém, vida em batalha, são queimados, sem deixar vícios, apenas a virtude da fraternidade comum, que nenhum elfo odeia os humanos, nenhum humano odeia os anões,
Nenhum vampiro considera o outro como nada além de uma refeição. Todos vocês permanecerão como um. Tomem seus lugares naquela parede, e desta vez, Prarte não cairá. Ainz disse, martelando suas palavras em sua alma. Será como você diz, meu amado Deus da Justiça. Ela gritou, e pulou de joelhos, e espontaneamente fez uma saudação. Suas palavras ecoaram de um lado para o outro contra as paredes com tal poder que aqueles que ocupavam a sala do trono se perguntaram quanto tempo levaria para morrerem. O eco ainda estava acontecendo quando Ainz a dispensou, e ela marchou de volta pelo portal para a cidade de onde ela veio. Quando ela se foi, Ainz virou-se para Demiurgo. O que você acha? Ele perguntou. Bem, meu senhor, eliminamos uma fonte de seu poder. Eu me perguntei se um sentimento de culpa poderia alimentá-la, mas não é isso. A ajuda de Vanessa eliminou isso, e ela não está abrigando nenhum demônio dentro dela, caso contrário, sua ocupação teria sido notado pelo mesmo motivo. Esse crescimento parece ser inteiramente nativo de seu corpo, embora não saiba dizer exatamente o que permitiu seu desenvolvimento. Ele disse, baixando os olhos em decepção. Tenha coragem, Demiurgo. Albedo disse. Você já conhece duas maneiras que não são a resposta, você encontrará a resposta. Ela disse com confiança. Vanessa acenou com a cabeça enfaticamente. E se eu puder ajudar, você sabe que o farei. Ela sorriu amplamente. Ainz meio que esperava que Albedo repreendesse firmemente a fúria por falar, mas para sua surpresa, ela não o fez, era um bom sinal para ele. Ele escolheu testar essas águas um pouco mais. Vanessa, você veio me pedir alguns materiais para atingir Astraca? Seus olhos se tornaram cruéis quando se apertaram em seu rosto, seus lábios se curvaram em um sorriso sádico que mostrou seus dentes mesmo quando eles se transformaram em presas, e a forma de Irina emergiu. Ela se ajoelhou diante da escada, e disse: Sim, meu senhor, para executar meu plano, peço o seguinte, se você permitir. Ela então tirou uma lista do bolso, e a leu. Mais uma vez, ele pensou que Albedo iria falar, dizer algo sobre um gasto inútil dos recursos de Nazarick, ou pelo menos gritar com ela um pouco, mas isso também não aconteceu. Albedo, Ainz perguntou a ela: O que você diz sobre esse pedido? Digo que é razoável para as intenções dela, senhor. Ele sofrerá muito por prejudicar um servo leal de nosso Deus. Albedo disse, olhando para a fúria ajoelhada. Concordo. Ainz disse. Seu pedido está autorizado, pegue os materiais que você precisa, e parta imediatamente. Meu senhor. Ela disse alegremente, então se levantou, fez uma reverência, e se retirou, pulando alegremente pelo corredor cantarolando uma musiquinha. Prarte. O retorno de Neia foi saudado por um suspiro de alívio da rainha Calca. Ela imediatamente foi até a mulher que salvou sua vida, e a abraçou. Com sua bochecha pressionada contra a de Neia, ela não conseguia ver a surpresa que isso trouxe ao rosto de Neia. Foi só quando Calca recuou que ela mesma registrou o olhar. Algo está errado? Calca perguntou. Ah, não, Sua Majestade, eu não esperava essa recepção. Neia disse, um tanto atrapalhada com sua resposta. Calca balançou a cabeça, e agarrou os ombros de Neia. Lady Neia, você salvou minha vida lá fora. Você pode não ter achado que foi um sucesso já que, sim, eu me machuquei, mas você me tirou antes que eu pudesse morrer. Seu planejamento manteve poções de cura em mãos, sua insistência em montarias mortas-vivas, apesar do risco da reação, nos deu os meios para escapar rapidamente. Sua premeditação sobre manter sua parceira donzela demoníaca na floresta nos deu os meios para forçar o fim da ameaça. O verdadeiro erro foi meu, você tentou dizer para eu não deixar ela se aproximar, mas eu não pensei que ela faria isso, pensei que seria mais tranquilo, e que talvez ela simplesmente fosse embora e... Ela balançou a cabeça vigorosamente. Foi uma tolice, eu sei, e aprendi com isso. Nunca mais serei tão rápida em correr riscos como esse, principalmente porque não quero esquecer o risco em que coloquei você. Ela disse de uma maneira autodepreciativa. Vossa Majestade, os riscos fazem parte do meu trabalho. Neia disse com desdém, acenando com um movimento de mão. Não é o que quero dizer. Quer dizer, eu sei que fui mais culpada do que você pensa, mas não importa o que você diga, pelo menos tenho alguma culpa, e estava preocupada que o rei feiticeiro pudesse culpar você tanto quanto você se culpa. Eu sei que ele não se precipita na violência,
mas também não se esquiva dela, e temi que você pudesse sofrer algum castigo terrível como resultado, se ele considerasse você tão culpada quanto você se considera. A rainha disse com uma voz que quase quebrou: se eu tivesse matado você, a mulher que salvou minha vida, eu. Não, eu nem quero considerar isso. Ela disse. Não pense em nada disso. Neia disse com confiança. Manter você viva era meu trabalho, você está viva, apenas tente permanecer assim. Ela começou com uma voz contundente e profissional, mas terminou com uma piscadela para a rainha, que descobriu que ela soltou uma risada. Agora tenho que ir, gostaria de ver os últimos preparativos para este lugar. O inimigo chegará em algum momento entre esta noite e amanhã de manhã, e quero saber se nossos soldados estão completamente prontos antes de começarem a fazer a explosão de bebês do próximo ano. Neia disse com uma expressão confiante. Claro. Calca disse. Gostaria de me juntar a você, espero que isso não seja um problema. Ela perguntou maliciosamente. De jeito nenhum, Vossa Majestade. Neia respondeu. Apenas certifique-se de prestar atenção a todos os avisos que eu lhe der enquanto caminhamos pela cidade. Não se preocupe, General Neia Baraja, seguirei suas instruções ao pé da letra enquanto você estiver liderando minha segurança. Afinal, posso confiar em você. A rainha Calca disse com grande confiança. Elas então saíram da sala em direção à saída, e Neia tomou cuidado extra para manter o rosto totalmente neutro, e não disse uma palavra quando passaram por um espelho, e Calca estremeceu visivelmente.